Você conhece os benefícios do tabaco? Ou é uma daquelas pessoas que demonizam a nicotina? Sabia que vários santos tomavam pitadas de rapé todos os dias? Afinal, fumar é pecado ou o pecado está no vício? Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Muitas são as pessoas que demonizam a nicotina, mas o debate sobre o tema é muito amplo. Vários estudos indicam que o que é de fato prejudicial está relacionado à queima do tabaco e outros componentes químicos misturados ali presentes, nos cigarros. Porém, como no rapé nós temos o tabaco sem a queima, podemos descartar muitos desses problemas. E como as críticas muitas vezes descabidas se referem apenas ao tabagismo, podemos apontar que também existem os benefícios da nicotina. Talvez no passado muitos conheciam esses benefícios. E hoje a ciência, felizmente, traz novas luzes sobre este assunto. Bem, em primeiro lugar, a nicotina é um potencializador cognitivo, ou seja, melhora a percepção, a memória, o juízo e o raciocínio lógico. A nicotina age como neuroprotetora, ajudando a prevenir doenças degenerativas do cérebro. Ela melhora a memória de curto prazo. Em um estudo típico de nicotina e memória, pesquisadores afirmam que a nicotina facilita o processamento de informações de estímulo na memória de curto prazo. A nicotina ela pode ajudar pessoas com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. A administração da nicotina tem efeitos positivos mensuráveis na inibição cognitiva e comportamental em adolescentes com esse transtorno. Entre os efeitos da nicotina, um muito interessante está relacionado ao nosso metabolismo. Há muito tempo é aceito que a nicotina atua como um inibidor de peso, mas um estudo recente mostra como a nicotina afeta o metabolismo, provocando o corpo a queimar certos tipos de células de gordura através de um processo chamado termogênese. Poucas pessoas sabem que a popularização da nicotina iniciou-se com o seu uso medicamentoso. E foram justamente os seus benefícios que conquistaram o seu espaço de destaque. Alguns estudos mostram que a nicotina, como a cafeína, pode até ter efeitos positivos. É um estimulante que aumenta a frequência cardíaca e aumenta a velocidade do processamento de informações sensoriais, aliviando a tensão e aguçando a mente. A nicotina estimula a liberação de uma variedade de neurotransmissores, incluindo especialmente catecolaminas e serotonina. Quando tomada cronicamente, a nicotina pode resultar em redução do peso corporal, melhoria no desempenho e proteção contra a doença de Parkinson, a doença de Tourette, doença de Alzheimer, colite ulcerativa e a apneia do sono. É certo que há muitos benefícios ligados à nicotina, e alguns estão unicamente atrelados a ela. Entender que existem outras formas naturais de uso do tabaco além do cigarro tem mudado o rumo das pesquisas. Não é de hoje que a nicotina, em suas diversas formas, é para os intelectuais e trabalhadores braçais, junto com a cafeína, um combustível histórico que pariu diversas obras da humanidade. É lamentável que muitas pessoas fiquem ainda dependentes de cigarros industrializados e outras formas tão prejudiciais pela falta de informação. Infelizmente, a associação do cigarro ao tabagismo destruiu por anos qualquer chance da nicotina ser bem vista, não é mesmo? Talvez o caso mais famoso do mundo dos cigarros seja justamente da empresa que confessou anos depois que adicionava amônia ao tabaco. Outras empresas, para facilitar a queima, adicionaram componentes químicos também.
E quando olhamos esse cenário, é fácil perceber que a queima do tabaco é um dos maiores vilões. Mas, além da questão da queima, creio que basta conversar com um fumante de charuto ou cachimbo para perceber também que a compulsão e até mesmo o vício passam longe disso, mesmo quando nessas formas o nível da nicotina é muito maior até do que em um cigarro normal. Então você percebeu que o problema não está no tabaco em si, né, na nicotina, que ela até traz benefícios, mas no cigarro, que contém diversos outros componentes químicos prejudiciais, não é mesmo? Com o rapé, em uma pequena quantidade de tabaco, é possível obter até mesmo altas doses de nicotina, o que é muito interessante em todos os aspectos. Mas o que é o rapé? Bom, tabaco em pó para ser inalado. Quando falamos que o rapé é a forma mais segura de consumir tabaco, é sempre em relação às outras formas, e não um convite a não encarar riscos, ok? Pelo contrário, deve ser uma escolha madura e baseada em informações, sendo um caminho muito mais interessante para aqueles que querem consumir nicotina sem as questões nocivas que envolvem a queima do tabaco e ter ao longo do dia doses de nicotina. O sucesso do rapé deve-se a Catarina de Médicis, rainha da França, durante o reinado de Henrique II, cujo filho, Carlos IX, sofria de fortes enxaquecas e que nenhum médico havia conseguido a cura. Jean Nicot, então embaixador da França em Portugal, onde descobriu as propriedades curativas do tabaco, apresentou-se na corte francesa e então recomendou este remédio ao jovem príncipe. Depois de algumas pitadas de rapé, as suas enxaquecas são aliviadas. O tratamento foi um verdadeiro sucesso e a rainha favoreceu a sua promoção em toda a corte, que começou a buscá-lo. Como homenagem a Jean Nicot, os botânicos nomearam então esta planta como Nicotiana tabacum. Mais tarde, as suas propriedades de fazer espirrar e o prazer de inalar um pó perfumado tornaram-no moda em todo o reino. É importante destacar que os benefícios da nicotina fazem o tomador de rapé se posicionar diante do uso e entender o que pode obter do desfrute, colocando na balança pontos negativos e positivos. Sabemos que, em realidade, são muitas as substâncias presentes na alimentação industrializada que são nocivas, né? Como bebidas com corantes e outros produtos tóxicos, essas bolachas recheadas, salgadinhos, e que nunca foram demonizados assim como o tabaco, né? Verdade. E aí chegamos então ao ponto mais importante desse vídeo, né? Nosso querido e amado Padre Pio costumava cheirar rapé desde a sua juventude. E como alguém pode dizer que o uso do tabaco é pecado se um santo cheirava rapé? E não era só Padre Pio que gostava de rapé. Santa Teresa de Ávila, Santa Bernadette Soubirous, São João Maria Vianney e entre outros santos comprovadamente usaram rapé. O pecado não está em fumar ou consumir o tabaco de outras formas, como mascar ou inalar, né? O pecado está no vício, não é mesmo? É verdade. Para transportar o rapé, isso é curioso, Padre Pio usava uma latinha de metal, daquelas que serviam em tempos para guardar magnésio San Pellegrino, e que tinham na estampa a figura de um monge. Também houve um tempo em que Padre Pio costumava guardar o rapé dentro de folhas de papel finíssimas, um papelzinho colorido que arrancava do interior dos envelopes das cartas. Eram doses pequenas que depois metia no bolso do peito, né? Quando queria utilizá-las, ele seguia um procedimento muito típico. Ele pegava, desenrolava lenta e calmamente aquele pequeno invólucro, tacteando com os dedos, com as meias luvas, né? Deixava ali descoberta a pontinha dos dedos, né? Na tentativa de encontrar a margem ali do papel. Depois de pegar uma pitada habitual, se estivesse a conversar,
não a levava imediatamente ao nariz, mas continuava a falar, né, mantendo o polegar e o indicador ali unidos, né? Aí por fim levava o rapé ao nariz, primeiro numa narina e depois na outra, e aspirava com força, né? E aos que lhe pediam uma pitada às escondidas e a aspiravam, aquele rapé exercia um efeito explosivo de espirros. No entanto, o Padre Pio nunca espirrava. E muitas vezes aquelas pitadas obtidas pelos mais audazes, né, acabavam por ser guardadas como relíquia. A esperteza, né? Ou quase uma relíquia, né? Certa noite, quando o Padre Pio levava às narinas a sua pitada de rapé, o doutor Mário Sanvico, seu colaborador na casa Alívio do Sofrimento, comentou: um santo não pôde ser elevado aos altares porque aspirava rapé. O padre ficou com os dedos imobilizados no ar e, passados alguns instantes, respondeu com um sorrisinho irônico: eu não quero incomodar ninguém. E em seguida levou a pitada ao nariz. Mas quem fornecia o rapé ao Padre Pio, né? Onde iria ele comprá-lo? Angelo Vanoni, no seu testemunho, revelou que quem fornecia rapé ao Padre Pio era um sacerdote. Sei exatamente, contou ele, que Monsenhor Angelo Fantoni, então simples sacerdote na época, lhe enviava rapé aos quilos. O rapé era feito com 7 tipos de tabacos diferentes, a que se acrescentava determinada essência. Certo dia, no início dos anos 50, Armando Stroppa levou ao Padre Pio, por conta de um senhor de Florência, uma tabaqueira de osso com acabamento de prata e um pacotinho de 100 gramas de rapé da marca Santo Antonino. O padre não queria a tabaqueira e perguntou: o que faço com isso? O que faço com isso? Armando, porém, respondeu: me deram essa tabaqueira para que eu trouxesse para o senhor. Eu não fico com ela. Do pacotinho de tabaco, uma parte foi deitada na tabaqueira e a outra foi levada por Armando depois de ter pedido ao padre que a abençoasse. Veja, para mais uma relíquia, né? Durante anos, o padre continuou a usar essa mesma marca de rapé. Salvatore Nofri, escritor toscano e filho espiritual do Padre Pio, contou que o rapé do padre era desejado por todos, consideravam-no uma relíquia. O Padre Pio sabia disso e por isso muitas vezes, ao passar da sala São Francisco para a sacristia, mostrava ostensivamente a tabaqueira. Era um convite mudo a que lhe pedissem uma pitada de rapé. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E você, já usou rapé? Eu nunca. Coloque aqui nos comentários, ok? Você conhece algum padre que usa rapé? Você já sabia que Padre Pio, Santa Teresa d'Ávila, Santa Bernadette, São João Maria Vianney usaram rapé? Ah, pois é. E você conhecia os benefícios do tabaco ou você é uma daquelas pessoas que demoniza a nicotina por causa da mídia, hein? E hoje, aqui nos comentários, tem que bombar, não é mesmo? É muita informação. Então escreva aí os comentários. E dê um like para nós aqui nesse vídeo, se você acha que ele foi importante para você, se você acredita que ele trouxe algum conhecimento, algo que agregou mesmo, ok? Também compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais, principalmente naqueles grupos de WhatsApp, né? E se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva para continuar recebendo os nossos vídeos. Isso mesmo! E não esqueça de clicar ali no sininho, na opção todas as atualizações, porque assim você não nos perde de vista, certo? Deus abençoe! Salve Maria!